Contribuir para o processo de educação de crianças e jovens e incentivá-los por meio da arte e da literatura. Esses são os principais objetivos do Instituto Rogério Steinberg, no Rio de Janeiro. Uma adaptação livre do conto Espelho Mágico, recolhido por Câmara Cascudo. Um ponto de partida para o mundo do faz de conta. Contam que antigamente, no tempo em que bode era perfumado, vivia no campo um rapaz muito pobre. A roda de leitura com a história O Espelho da Princesa, de Sônia Junqueira, é uma das atividades do dia. Eles participam de uma oficina de criação, uma vez por semana, com um arte-terapeuta e com uma psicóloga e outros professores, onde eles desenvolvem realmente seu potencial criativo e cognitivo. Também fazem parte de um jornal que o Instituto tem, eles têm junto com uma professora jornalista, alguns deles fazem parte desse jornal, escrevem semanalmente. Que tipo de talento você acha que você tem, que você pode estar desenvolvendo aqui? A base de criar, assim, as histórias, assim. Talvez um talento de escritor? A escrita, leitura. Os alunos, com idades entre 8 e 18 anos, são de escolas públicas e a contação de histórias é a primeira etapa da oficina de criação. E dentro desse universo tem rei, princesa, tem todo o universo encantatório que a criança gosta de vivenciar e o adolescente também. Quando eles entram aqui, a gente então tem os grupos de convivência, que são essas oficinas de criação, onde essa atividade de hoje foi desenvolvida, e eles têm como proposta aqui aprender a interagir, a conviver melhor. Aqui, os alunos se organizam para uma dramatização do conto. O Instituto Rogério Steinberg tem o prazer de apresentar O Espelho da Princesa. Hoje, por exemplo, nós teremos dentro do campo da expressão dramática, mais a dramatização de uma história, e depois teremos a expressão plástica através da caixa de cinema, o chamado cineminha lambe-lambe, né? Que o poeta Flávio Nascimento praticava na Cinelândia. Em plena ditadura, ele levava a caixa dele por meio da praça na Cinelândia, colocava na cabeça de algum outro poeta ou de algum popular da população, éramos todos jovens poetas, e lá ele começava a rodar o cineminha, e o texto, o poema, tinha sido desenhado por alguém na escola onde ele dava aula no primeiro grau. De noite, a princesa pegou o seu espelho e perguntou: onde está mais esse pretendente? E o espelho lhe disse: ele está dentro de uma gruta entre muitos e muitos carneiros. Uma das etapas da oficina de criação aqui do Instituto é uma produção de texto. Aqui no caso, as crianças estão recriando a história do Espelho Mágico. Como é que você está recontando essa história? Que elementos você escolheu para colocar aí que não tem nos contos originais? Assim, nos contos originais tá falando o que ele fez, tá? Cada animal tá falando o que ele fez. Eu não, já tô mais que resumindo e botando de outro jeito, do meu jeito, que eu entendi a história. E contando e recontando histórias por meio de diversas linguagens artísticas, esses jovens refletem sobre a sua própria realidade. A gente contando história, fazendo teatro, a gente aprende mais sobre nossas vidas. Muitas vezes a gente está alegre, mas depois está chorando, depois está alegre de novo. É assim que são as pessoas. Aí eu gostei muito disso. Bom, Ana Cláudia, a gente viu aí na reportagem um exemplo de uma outra atividade desenvolvida no Instituto Rogério Steinberg, uma atividade que integrou diversas linguagens artísticas, né? Eu até anotei aqui para não me perder, os meninos escreveram, desenharam, encenaram, fizeram lá o cineminha lambe-lambe e também narraram essas histórias. Como é que o professor também pode se servir dessas diversas linguagens em atividades desse tipo na escola? Olha, acho que tem uma coisa que é muito importante que foi colocada no vídeo, né, que eles colocam que a primeira etapa da oficina, né, de criação é a contação de história. Então, acho que o livro, é muito importante o professor ter isso na cabeça. Assim, o livro é um ponto de partida. Ele é o ponto de partida para o teatro, ele é o ponto de partida para o desenho, ele é o ponto de partida, né, para o lambe-lambe, né, ou para um teatro de fantoche, seja lá para o que ele quiser. Eu trabalhei, talvez a Rosa lembre da Biblioteca Infantil Manuel Lino Costa, que funcionava aqui
perto, né, na Medissá, e era uma biblioteca que trabalhava muito com arte e educação. Então, a partir de uma atividade que eu desenvolvi, contando uma história de mitologia, fiz um trabalho e o menino respondeu uma coisa que tinha a ver com mitologia, nós fomos ao livro, lemos algumas histórias de mitologia, os meninos, na oficina de carpintaria que tinha dentro da biblioteca, eles construíram um labirinto e durante muito tempo, com a outra professora, eles construíram personagens das histórias para brincar dentro daquele labirinto. Então tinha o livro, tinha a oficina de carpintaria, tinha a oficina de massinha, de modelar, que eles fizeram os personagens. Então várias linguagens estavam integradas, mas sempre a história tinha um pano de fundo, a história era o ponto de partida. Porque para formar leitor você tem que ter livro, tem que ter história. Tá certo. Mais uma participação por telefone. Agora quem fala com a gente é a Rose, do Rio de Janeiro. Oi, Rose, tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos. Que bom ver a Roselena na nossa telinha. A pergunta de hoje é das professoras da rede municipal. A questão é a seguinte: como poderíamos fazer um projeto de leitura para ser aplicado na educação infantil? Obrigada. Obrigado, Rose, pela participação aqui no Salto para o Futuro. E vou te deixar mais feliz ainda que a Rosa vai responder a sua pergunta. Obrigada. Também é muito bom te ouvir, Rose. Bom, a educação infantil, acho que assim, é o lugar onde até existe menos dificuldade de se trabalhar com as histórias, com as diferentes artes, com as diferentes linguagens da arte, né? Do que até no ensino fundamental. Uma coisa que a gente vê um pouco é que quando vai chegando no ensino fundamental, muitas vezes por uma questão da programação, por uma questão do espaço físico das escolas, essas linguagens vão desaparecendo um pouco, né? Então, em relação às crianças na educação infantil, eu acho que as atividades de contar histórias e de ler histórias, elas devem embasar, como a Ana Cláudia disse, acho que o cotidiano da escola. Então, assim, você pode priorizar, por exemplo, gêneros de contos. Ao longo dessa semana a gente viu histórias de origem indígena, histórias de origem africana, a questão do conto popular, como é que esse conto chega aqui, como é que ele é contado. Você pode, por exemplo, pedir para que a criança pergunte ao seu pai, à sua mãe, à sua avó, que tipo de história que eles ouviam quando eram pequenos, dependendo da idade, né? Se você está falando da educação infantil já, as crianças a partir de 3, 4 anos, elas podem trazer alguma coisa que tenha escutado em casa, né? Esse é o início, né? E partir daí para as outras linguagens, né? Para a dramatização, para trabalho com outros elementos. Certo. A Márcia, nós recebemos aqui um e-mail da Luz Marina, professora multiplicadora do NTE de Uruaçu, em Goiás, e está bem dentro disso que a gente está discutindo. Ela diz, como disse a Rosa, que na fase inicial do ensino fundamental, na educação infantil também, tem acontecido vários projetos de incentivo à leitura. Já na fase final do ensino fundamental e também no ensino médio, não. E aí, Luz Marina pergunta o que pode ser feito. Pois é, eu fico contente de que essa questão relacionada à educação infantil apareça, porque a educação infantil assim, não era considerada uma etapa da educação fundamental, né? Não era uma coisa séria, porque era voltada para a criança pequena. E como não tinha muito a questão da escrita e da alfabetização, muitas vezes ela ficou relegada a um segundo plano. Então, eu acho que é uma ocasião, uma oportunidade de que essas diversas linguagens, né, como a gente falou da dramatização, né, do desenho livre, que ela possa compor e dialogar com as histórias propriamente, né, com os elementos da história propriamente. E que essas crianças, elas possam ser, digamos assim, uma semente para que isso possa desabrochar mais tarde e não venha a acontecer isso que a gente muitas vezes constata, que na 8ª série, não quero mais ler, os livros são chatos, porque me parece que faltou uma mediação de qualidade, né? Então, eu acho que essa mediação ela deve ser cuidadosa. O professor de educação infantil, ele precisa, ele próprio, ter uma formação forte nessa área, né? Tanto das habilidades, tanto das questões linguísticas, das questões que perpassam textos, né? Questões teóricas, ele tem o direito de ser formado nisso para que ele possa valorizar isso também. Então, eu acho que, assim, retomando, eu acho que é bom porque ninguém tem obsessão pela escrita. Então, eu acho que a voz, ela pode ser revalorizada, pode ser, né? Pode ter um espaço que ela sempre teve nas outras sociedades. Nas sociedades antigas, quando não existia escrita, o que acontecia? As pessoas davam entonação, as pessoas seduziam pela voz. E quando essa escrita aparece, a gente tem um certo engessamento em função, especialmente quando a alfabetização, na classe de alfabetização, porque
porque tem aquela obrigatoriedade de alfabetizar e às vezes as crianças não estão nem muito voltadas e interessadas para essa habilidade. Então é o momento das diversas habilidades, do jogo, da ludicidade, de reverter, acontecer com liberdade. Eu acho que a escola é um espaço de liberdade também. Tá certo. Temos mais uma participação por telefone no programa de hoje. Quem fala com a gente agora é a Maria José, do Maranhão. Olá, Maria José. Olá, Murilo. Boa noite. Boa noite, Roselena. Que prazer você estar hoje aí na mesa. E os outros convidados, as outras convidadas também. A pergunta é de uma cursista do teleposto da unidade escolar Romeu Neto. Que estratégia deve ser usada para motivar os educandos? Então, Ana Cláudia, aí as estratégias para motivar o educando e também ela pergunta de despertar o interesse pela leitura. Despertar o interesse pela leitura. Eu acho que uma coisa que é muito interessante, que eu já vi essa prática em algumas escolas, é fazer rodas de leitura com o professor. Sabe, assim, a própria diretora, às vezes, tem essa ideia, ou algum professor, de repente, o professor da biblioteca, a pessoa que coordena a biblioteca, que tem uma cabeça mais aberta, às vezes, faz uma roda de leitura com os professores da escola. Então, aqueles professores vão para ler um conto e discutir, e falar, né, e trazer suas memórias. Então, acho que isso desperta e pode ajudar a ter essa formação do professor leitor, que muitas vezes ele não teve uma oportunidade na infância, né? Então, acho que isso pode facilitar muito esse processo do professor. A gente sabe que no Brasil nem todos os professores podem ter a formação que eles gostariam de ter, não é? Então, eu acho que o que pode formar o professor? A leitura. Quanto mais você lê, quanto mais você buscar informação, quanto mais você for de acesso a um livro, né? Se você tem interesse pelos contos populares, então vamos estudar os contos tradicionais. Eu quero estudar a literatura infantil. Então, vamos buscar nessa fonte. Hoje em dia, a gente tem tantos meios para ter esse acesso à informação. Então, se você não pode fazer uma universidade, ou frequentar um curso, ou vários cursos, né, pelo menos trazer essa bagagem para si, acho que através dos livros. Porque quanto mais você se enriquece com leitura, mais você tem para dar para o outro. Vem aqui para o Salto, né, Murilo? Vem para o Salto. Tá certo. salto@tvabrasil.com.br, esse é o nosso e-mail. Você pode enviar sua pergunta ao vivo ainda, pode participar ainda ao vivo por e-mail do programa de hoje. A Gorete Albuquerque, do Sesc de Fortaleza, fez isso e ela pergunta, Rosa, você concorda ou discorda de que uma formação de leitores mais consistente tem relação com uma política de leitura definida no projeto político-pedagógico da escola como um todo? E aí a Gorete ainda afirma, ações isoladas podem até seduzir alguns alunos, no entanto, é mais difícil. A Gorete já respondeu, né? Eu não posso discordar que você tem que ter políticas de leitura, né? Eu nem diria uma política, mas políticas de leitura em todos os níveis, né? No nível federal, estadual, municipal e no âmbito da unidade escolar, das bibliotecas. Enfim, a política, o nome, ela ultrapassa a questão dos projetos, né? Ela vai dar uma diretriz, um direcionamento para as ações. E a gente sabe que pode traçar políticas de curto, médio, longo prazo, né? O que se espera com essas políticas, né? A gente espera um país de leitores, a gente espera formar leitores críticos, né? De diferentes linguagens. A gente está trabalhando aqui com conto popular, mas poderíamos estar trabalhando com outros gêneros, né? E mesmo outras linguagens. Então, eu acho que é isso, né? E o professor, ele tem espaços também diferenciados para discutir a necessidade dessas políticas e para se apropriar de algumas políticas que existem e que estão, muitas vezes, ao alcance do professor. Ô, Rosa, então, eu acho que tem uma coisa interessante que a gente podia pensar também, né, que acho que quanto mais o professor ele toma consciência dessa importância de a leitura ser uma política, ter uma política de leitura no país, ou na sua cidade, ou no seu estado, quanto mais esse professor ou essa comunidade escolar se dá conta disso, mais ela vai cobrar, né, de um prefeito da cidade, ou do governador do estado, enfim. Quanto mais a gente tem consciência, mais a gente vai querer qualidade para a educação, né? Então, acho que as pessoas têm que ter essa consciência de querer buscar isso também, não ficar só esperando que isso caia do céu, pronto. Então vai vir uma política com um super projeto que vai dar certo. Não é assim. É uma construção, a gente sabe que é uma construção da sociedade. Com certeza. Né? Certo. Nós recebemos aqui mais um e-mail do Instituto de Educação Governador Roberto Silveira, em Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro. A pergunta das orientadoras Tânia Colodete e Simone da Silva. Obrigado pela participação. Márcia, elas perguntam, além dos contos populares, os contos populares nos
remetem ao que diariamente vivenciamos enquanto leitores de jornais, que são as crônicas. Elas sempre mencionam assuntos voltados para o nosso cotidiano. Seria, então, adequado ao professor trabalhar com essas abordagens literárias? Com certeza. Eu acho que até a abertura do programa de ontem, a gente mostrava que os contos nascem nos folhetins, né? No início, na passagem do século XIX e início do século XX, foi bastante forte esse modelo, porque precisava ser uma leitura dinâmica, alguma coisa que está no jornal, alguma coisa que acontece, e no outro dia já assim, é meio que momentâneo, né? E a crônica, eu acho que ela tem exatamente essa característica de o que está acontecendo naquele momento. Tipo, às vezes eu fico até pensando assim, um pouco na charge. Se você perder um dia da charge, você não vai rir no outro porque você não entendeu muito bem aquele elemento. Então, eu acho que a crônica tem essa dinâmica. E por ter essa dinâmica, as pessoas conhecem, estão comentando sobre aquele assunto. Então, eu acho que a questão que as orientadoras trazem de Duque de Caxias são as questões, tanto falando, quer dizer, aproximando os contos das crônicas, né? E falando dessa instância formadora, eu acho que ela é válida, importante e cabe a gente, como professor, né, nas escolas de ensino fundamental, nas universidades, nas outras instâncias formadoras, que a gente pense em estratégias, metodologias, né, teorizações para colocar isso de uma forma mais assim, substantiva na mão dessa criança que está se formando, ou desse adulto, né, Murilo? Porque não essa criança. Tá certo. Quem fala com a gente agora é Maria do Socorro, de Goiás. Olá, Maria do Socorro. Sou orientadora Maria do Socorro, do Teleposto Cora Coralina, do NTE, da cidade de Goiás, do estado de Goiás, onde os professores estão reunidos. A pergunta foi feita pelos cursistas. A narrativa que se refere foi colocado que, contando histórias, é um bom caminho para iniciarmos o projeto de leitura e cita alguns exemplos de narrativas, de botos, iaras, boiunas, encantamentos e assombrações. Diante desse contexto, pergunto, qual a maneira mais viável de se iniciar a contação de história sobre assombração que não causa medo à criança? Boa noite, obrigada. Obrigado, Maria do Socorro, pela sua participação aqui no Salto para o Futuro. Então, Rosa, a criança tem medo de assombração. Como é que o professor pode começar a contar? Assombração que não causa medo. Não é assombração. Não é assombração. Eu estou até, por acaso, eu estou até com um livro que é uma coedição, né? Não sei se esse livro ainda está circulando, mas enfim, ele é só sobre contos de assombração. Eu acho que a questão do medo, né, presente nessas histórias depende do objetivo, é claro. Ninguém vai trabalhar com esses contos para aterrorizar as crianças, né? Mas é importante, desde os primórdios, o ser humano tem essa necessidade de compreender o que está fora do nosso alcance, né? O que tem de inusitado na vida, então está buscando explicações. Então essas trocas são muito interessantes e as crianças gostam disso. Eu me lembro de uma vez que uma criança ela falava assim, ai, chega logo na hora daquele medinho bom. É verdade, eu acho que as crianças pedem para você repetir determinadas passagens. Agora você pode sim dosar o tipo de história que você vai contar para o tipo de criança, o tamanho, a idade da criança. Você pode fazer uma seleção sem censurar. A questão não é censurar a história, mas fazer uma seleção que se adeque mais àquele público, né? Eu queria falar só do nome do teleposto. Na volta do bloco, você fala no próximo bloco. Vamos fazer agora uma pausa para o intervalo. Salto para o Futuro, volta já.